Pessoal, boa tarde a todos. Começando então a entrevista coletiva com o professor Rafael Guanais. Professor, boa tarde. Eu lembro que na coletiva pós-jogo da estreia contra o São Paulo, apesar do placar, você declarou que alguns ajustes ainda deveriam ser feitos por ser a estreia, que não estava muito satisfeito com algumas movimentações do time naquela ocasião. E passado o tempo, passado o Campeonato Paulista, o time evoluiu nessas questões e agora também com essa parada, o quão satisfeito você está com essas movimentações que você citou naquele jogo da estreia. E uma outra, a gente já fica com dificuldade de escalar o Mirassol quando está tendo o jogo toda hora. E agora então vai ser mais difícil ainda. Você pode dar alguma dica da escalação do jogo contra o Santos? Boa tarde. O Vila é sempre muito engraçado, né? Isso, essa é a melhor palavra. Cara, o que é importante aí? Eu já falei, eu gosto de comentar isso, que o tempo para trabalhar é sempre muito importante, foi determinante para nós o ano passado, porque a gente consegue aproveitar bem esse tempo, né? Então, e quando eu falo a primeira pessoa do plural, são todas as pessoas aqui realmente que estão envolvidas no Mirassol, desde todos aqueles que constroem os aspectos do campo, quanto aqueles que estão fora. Mas tudo vai culminando para a contribuição do desempenho dentro do campo, né? Então, todo mundo trabalha no mesmo sentido e a gente trabalha bem, né? Então, ter tempo para nós significa realmente eficiência. A gente consegue ter produtividade nesse cenário para que a equipe possa amadurecer. Então, ontem, segunda-feira, foi o primeiro treino que eu consegui trabalhar... Não, ontem. Foi o primeiro treino que eu consegui trabalhar com praticamente todos os jogadores sem restrição de carga, por exemplo, né? Um ou outro a gente ainda protege, né? Então, o Tiquinho, o André, a gente ainda vai tomando os devidos cuidados, mas hoje não tem mais restrição. Então, isso devido ao grande trabalho da comissão técnica, ao departamento de performance, todos da comissão que estão voltados para as melhores práticas. Fisioterapia, muito importante, né? Capitaneado ali pelo Dr. Francis, o Marquinho Melo, Tamarindo, que sempre tem uma responsabilidade enorme nesse sentido e uma atenção muito grande a tudo que vai culminando para o desempenho. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer as ferramentas individuais e coletivas para que a gente possa sustentar agora essa sequência que vem pela frente até a data FIFA. Então, depois, mais uma vez, a gente vai ter um período e a gente vai querer aproveitar bem, mas nesse momento a gente vai se aproximando de ter uma equipe homogênea, né? De ter uma equipe com maior entendimento daqueles que vão chegando. Então, o Novo Horizontino mesmo consegue ter resultados justamente porque conseguiu ter mais tempo, foco numa competição só e por méritos consegue chegar na final da competição que para eles nesse momento era o mais importante. Então, o que foi o que aconteceu com a gente o ano passado na Série A? Então, os processos, não tem como fugir do tempo, por mais que essa palavra não seja uma palavra benquista no Brasil, mas ela é muito importante para clubes e equipes técnicas que sabem trabalhar. Então, aqui no Mirassol, graças a Deus, a gente consegue trabalhar bem, né? E os jogadores que vieram vêm porque gostam de trabalhar também. Só o Eduardo, que é uma perda aí, um acidente de trabalho realmente, porque vinha num momento muito bom, evoluindo muito, trazendo muita contribuição para a equipe. Então, esse, infelizmente, a gente ainda não vai conseguir contar, mas na maior parte da equipe a gente está aproveitando bem esse trabalho, desse período. E o Guardiola falou de 1 ano e meio lá atrás. E eu cito porque ele é o grande mestre, né? Então, imagina eu chegar no Brasil e falar que eu preciso de 1 ano e meio para montar uma equipe, né? Aí vocês me matam. Então, dentro dos 2 meses... que é uma diferença enorme para 1 ano e meio, para um time de Premier League que tem tudo que tem, mas dentro dos 2 meses que a gente tem de preparação, agora já com os jogos, com as competições, e aí nessa intertemporada estou satisfeito, né? Por mais que não tenham, falei ontem, que eu consegui contar com todo mundo, mas eu acredito que a gente vem evoluindo sim, a gente vem conseguindo trabalhar muito bem, graças a Deus, e a expectativa é que a gente possa
construir, ter um planejamento adequado para essa retomada, né? Que essa retomada possa ser uma retomada já com menos oscilações e já com um desempenho, ao mesmo tempo ficar sem jogar também tem uma lacuna aí pensando em desempenho, mas a gente quer fazer um grande jogo na terça-feira, né? E a segunda parte da escalação? Essa a gente pula. Professor, minha pergunta era até em cima do que você acabou de falar em relação ao fato de ficar sem jogar por algumas semanas, né? E ser o fato de praticamente ser de fato uma intertemporada essa pausa, né, para o Mirassol. Como manter o ritmo de jogo também, tendo uma pausa como essa? Porque a gente sabe que é bom para trabalhar, mas por outro lado pode também tirar um pouco do ritmo do atleta, né? Isso é responsabilidade minha e deles, da gente aproveitar bem o treino, né? Então, o lado bom da eliminação é justamente ter tempo para trabalhar, né? Ter tempo para trabalhar, ter tempo para formar equipe, ter uma pré-temporada mesmo. Eu chamei de intertemporada, mas na verdade é o tempo que a gente teve agora de verdade para construir equipe, para trazer as melhores ferramentas para ter rendimento individual e coletivo. Então, a partir do momento que a gente consegue atingir a pontuação de permanência, a gente volta a 100% do foco para o Campeonato Brasileiro, naquele momento do Campeonato Paulista, e os riscos estavam calculados, né? Então, aqui no Mirassol a gente tinha muito claro, Juninho, Paulinho, eu, por mais que a gente gostaria de ser campeão de todas as competições que a gente disputa, em todos os jogos que a gente vai disputar aqui, seja valendo 3 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja para tirar onda do Rodolfo no futebol, a gente vai querer ganhar os jogos. Então, ao mesmo tempo, a gente sempre teve muita consciência de que os jogos do Campeonato Brasileiro eles eram fundamentais para nós. Então, é um preço que a gente pagou no Campeonato Paulista e o lado bom. Então, como que a gente aproveitava então o tempo? Trabalhando, né? E aí a responsabilidade minha dos jogadores é de trazer um cenário de treino que possa nos aproximar desse ritmo. Então, a gente tem um acompanhamento com GPS, com acompanhamento dentro do possível em relação a aspectos de desempenho táticos também. A gente vai provocando os jogadores em busca de melhorias individuais. Então, Rainer e Marcelo fazem esse trabalho de forma brilhante, utilizando os treinos, utilizando os jogos. O Ivan está sempre muito atento a tudo que é treinamento, a tudo que é construção, nos amistosos e nos treinos. Então, essa é a nossa função de conseguir aproveitar ao máximo, né? Os amistosos também para trazer um panorama de tempo, principalmente, e de adequação não só da carga, mas conceitual, pensando no modelo de jogo da equipe como um todo, que a gente precisa contar com mais de 11 jogadores. Então, é isso que a gente vai aproveitar ao máximo, trabalhando muito bem, trazendo cenários próximos, ou as situações, problemas, inclusive, mais difíceis do que são os jogos, para que a gente possa, no momento que cantar o hino e estar valendo 3 pontos na tabela mesmo, a gente está bem preparado. Professor, o elenco que o senhor acabou o jogo contra a Portuguesa tinha um lateral de ofício e um centroavante. E depois dessas 3 semanas, o senhor ganhou 6 reforços, 2 que chegaram. Quão satisfeito o senhor está com esse plantel para essa maratona de 4 jogos em 15 dias? Essa é uma ótima lembrança também, porque eu não gosto de justificar e, pelo contrário, eu acredito que o protagonismo ele passa por assumir responsabilidade, né? Então, a gente, infelizmente, perdeu muitos jogadores, e isso não tem culpa. Isso a responsabilidade é sempre de trabalho. Então, teve pouco tempo para preparar, vai machucar jogador. Eu falei isso para vocês em coletivas também, vai machucar a gente mesmo. Infelizmente, a gente acabou tendo um número alto, mas eu até pedi para o Dr. Francis fazer essa pesquisa em relação a, na época do ano inicial ali, como que estava o panorama nos outros clubes de Série A, que terminaram a Série A e que começaram o campeonato estadual. O pouco tempo de preparação e o quanto isso estava sendo custoso em relação ao departamento médico. Então não é só uma questão do Mirassol, isso é uma questão normal. Então, infelizmente, a gente perdeu jogadores da mesma posição também. Bom, isso atrapalha o rendimento de uma forma geral. Nesse momento, a gente já consegue trazer, quando eu falo ferramenta e adequação à carga, é justamente conseguir trabalhar mais para que os jogadores possam estar bem preparados, né? Então, esses 2 últimos treinos mostraram que a gente está conseguindo trazer
essa forma um pouco mais homogênea, né? Cada um com as suas individualidades, mas criando essa carga crônica que possa trazer uma proteção para a sequência de jogos. Professor Gustavo, do canal Pernetas, Tiquinho Soares chegou, como que ele está nos treinamentos? A expectativa do torcedor é a estreia dele contra o Santos, tem a questão contratual, então queria que o senhor trouxesse uma atualização para a gente sobre Tiquinho Soares e uma segunda pergunta sobre ele. O senhor sabe qual é o nome do Tiquinho Soares? Olha, inclusive eu pesquisei esses dias, você me pegou de Francisco, é o nome do Tiquinho. Você pensou que você ia me surpreender? Você pensou que você ia me surpreender? O Tiquinho é o seguinte, temos que ter paciência com o Tiquinho. O mais importante de tudo, ele está feliz. Esse é o mais importante. Tiquinho bem vai nos ajudar muito. Então, vou só comentar o Tiquinho a partir do primeiro dia de treino dele do Mirassol. Então, nós precisamos contribuir para que o Tiquinho retome a sua melhor condição competitiva. E aí, quando eu falo competitiva, eu estou falando de todas as dimensões que envolvem o jogo: física, técnica, tática, mental, emocional. Por isso que eu digo que o importante é que ele está feliz. Isso que é o importante. Ele está se adaptando, ele foi muito bem recebido, conhece os jogadores que ele já jogou junto. Contra o Santos, além da... A gente precisa só ter pedir para o torcedor ter um pouquinho de calma. Eu vou saber o momento certo, a quantidade de tempo que ele vai poder contribuir com a equipe. Então, junta com a pergunta em relação ao ritmo do jogo. Procurar treinar sempre no teu máximo, no teu melhor. Não podemos ficar com medo de machucar, disso, de aquilo. Temos que trabalhar para trazer as melhores condições para que no momento que a gente vê que ele está conseguindo voltar ao teu melhor nível competitivo, ele vá gradativamente conquistando o teu espaço. Né? Então eu sei que é um grande jogador, uma grande história, uma grande carreira. Nós temos um respeito e uma admiração muito grande por isso. E ao mesmo tempo a gente precisa tomar as melhores decisões pensando naquilo que é necessário para o Mirassol nesse momento. Então o torcedor precisa ter um pouquinho de calma. Contra o Santos ainda é muito cedo para ele. Aí tem mais alguns treinos pensando no jogo contra o Palmeiras. Então vamos ver qual que vai ser esse melhor momento. Tá? O importante é a equipe estar bem coletivamente, para que não haja salvadores, mas sim contribuição, e eu acredito muito que o Tiquinho vai nos ajudar, não só com os gols, mas com a fome que ele tem demonstrado no dia a dia para se ajustar àquilo que são as nossas ideias de jogo, e aquilo que ele, com toda a experiência que tem, com toda a capacidade que ele tem, ele vai conseguir contribuir para a equipe na fase defensiva e na fase ofensiva também. Com as perguntas aqui do grupo, o João Hudson, do Tic Tac Esportes, te diz o seguinte: professor, o Campeonato Brasileiro é o tipo de competição que não permite erros e não dá margem para eles. Como fazer diferente dos últimos jogos contra Remo e Cruzeiro e voltar a vencer no campeonato contra o Santos na terça-feira que vem? E aí ele diz aqui também: passada a dolorosa eliminação do Campeonato Paulista, que análise o senhor faz da temporada de 26 até aqui e como é que projeta o jogo contra o Santos, levando em conta que é um confronto direto, dada a posição do Santos na classificação do Brasileirão? Vamos lá. A gente está invicto no Campeonato Brasileiro. A gente tem mini metas aí que eu não preciso abrir aqui e que elas estão sendo cumpridas no Campeonato Brasileiro. E mais uma vez eu já falei do Campeonato Paulista, aquilo que a gente tinha como plano. Então essa negatividade colocada em relação ao Campeonato Estadual, ela não nos influencia, pelo contrário, a gente está extremamente consciente daquilo que é a primeira vez que como é o nome dele? Gustavo? Não. Hudson, é a primeira vez que o Mirassol vai disputar essas 4 competições nesse nível. Tá? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, e já estamos bem adiantados na Copa do Brasil. Né? Então, nosso calendário é o melhor calendário do futebol brasileiro. Então, essa dor aí, a gente quer, mais uma vez, quer ser campeão de tudo, quer ganhar tudo, mas a gente vai sempre pautado muito por planejamento e muito consciente do tempo que a gente teve para se preparar, das escolhas que a gente precisou fazer e aquilo que no Campeonato Brasileiro, a partir da confirmação da permanência no estadual, porque no final das contas, para o clube é muito importante disputar a Série A do Campeonato Paulista, a gente precisou focar no Campeonato Brasileiro. Então são escolhas que nossas decisões elas têm sempre consequências, mas nosso ambiente aqui é um ambiente muito positivo, de muito trabalho.
muito focado daquilo que a gente vai construir. E você, inclusive, na tua primeira parte da pergunta, você falou, não podem acontecer erros. Eu erro sempre. A equipe vai continuar errando também. No dia a dia, nos jogos. O importante é a gente estar focado naquilo que a gente faz bem e pode fazer melhor. Se a gente ficar focando só em não errar, nós vamos ficar com medo danado. Então, pelo contrário, eu quero uma equipe corajosa para errar e saber o que fazer quando errar, para diminuir determinadas situações que estão acontecendo sim, para que a gente possa encontrar a nossa melhor versão, mas sempre focado naquilo que a gente pode fazer de melhor. Tá? Então, aqui o nosso aspecto é muito positivo, estamos muito conscientes, muito focados daquilo que a gente, a partir de 2025, conseguiu criar para o clube, numa temporada que é histórica para o clube, que, se Deus quiser, terão outras. Senão, a gente vai ter que aproveitar o máximo da temporada maravilhosa que Deus nos proporcionou através do nosso esforço para 2026. O Otávio Rocha, da Vável Brasil, te dá boa tarde, e diz que foram mais de 2 semanas que se passaram desde o último jogo. Em termos de resultados, um início de temporada frustrante até aqui para o torcedor, segundo ele. O quão importante está sendo esse tempo de preparo e descanso para reencontrar a boa forma da equipe como um todo? Eu encontro o torcedor na rua e não vejo essa frustração, não. Pelo contrário. Essa negatividade que vocês estão tentando trazer para cá não vai entrar. Então, tá tudo bem. Nós estamos construindo bem a equipe, focado no Campeonato Brasileiro, onde a gente está invicto. E a gente está muito focado para frente. Eu falei lá atrás que a irmã da expectativa é a frustração. Talvez você tenha criado uma expectativa que nós fôssemos campeões paulistas. Talvez você esteja frustrado. A gente aqui está muito focado no Campeonato Brasileiro. O Caio Santana, do Diário da Região, diz que com a eliminação no Campeonato Paulista, o torcedor do Mirassol pode estar se perguntando o que deu errado para os resultados não chegarem no momento em que deveriam e acabaram desclassificando o time da fase de mata-mata. O senhor acredita que algo deu errado em relação à preparação naquela ocasião ou algum outro motivo, por exemplo, o calendário, em relação a essa maratona de jogos importantes que o Leão terá pela frente no Brasileirão? Como é que o senhor encara essas partidas, considerando o desempenho do time até aqui na competição? Não, Campeonato Brasileiro, pode... errado que a gente reúne, conversa, nada errado. Teve o tempo que a gente tinha de preparação, a gente conseguiu utilizar muito bem, utilizamos praticamente todos os jogadores, conseguimos trazer treino para o jogo, fizemos jogos ruins, um campeonato de 8 jogos, a gente fez 4 jogos muito ruins, ou 4 jogos que a gente não conseguiu ter resultado, porque a gente até teve bastante volume, mas nós não conseguimos fazer os gols. Então, os resultados foram ruins. Eu, particularmente, não gostei muito do desempenho. Então, ao mesmo tempo, a gente priorizou, sim, o Campeonato Brasileiro. Então, as decisões que foram tomadas foram pautadas nisso. Se teve algo errado, uma decisão, determinadas, talvez, escolhas precipitadas, no momento que talvez não se estavam bem preparados para a performance no melhor nível. E eu tomo muito cuidado para a exposição de determinados jogadores. Vamos dar o exemplo do Tiquinho, porque eu sei que pode nos ajudar, e se a gente lança antes do tempo, pode trazer um desconforto, um questionamento como esse. E eu sei que são jogadores que podem nos ajudar. Então, muitas vezes a gente procura proteger para que no momento certo, num melhor cenário, com melhor rendimento, possa trazer resultado. Então, para não ser repetitivo, já falei da importância do nível de competição que a gente está enfrentando, e agora a gente vai para focar ainda mais esse mês que a gente tem de jogos do Campeonato Brasileiro, que é a nossa competição principal do ano. O Serjão, da Oficina da Bola, diz que o torcedor já está louco para ver o time de volta em campo. Ele quer saber se você e os jogadores também sentem essa mesma ansiedade de voltar a disputar partidas oficiais. O Serjão consegue falar bem pelo torcedor do Mirassol, pelo sentimento do torcedor do Mirassol. O sentimento do torcedor do Mirassol é de orgulho da equipe, né? E de parceria. Eu falo porque eu sei que é assim que o Márcio, que é o líder da Fúria, se pronuncia. É assim que o nosso torcedor, após o jogo contra a Portuguesa, que foi nossa derrota, ele aplaudiu o time, mesmo com o resultado negativo. Então, o sentimento do torcedor
de consciência daquilo que vem sendo feito e do tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Então, a exigência de nós unirmos forças para manter o time na Série A e para ter essa oportunidade maravilhosa de disputar a Copa Libertadores no momento que ela chegar. Então, nós também estamos com essa... não sei se ansiedade é a palavra, mas com essa expectativa de aproveitar bem esse tempo, claro, de estar bem preparado, para que dentro de casa a gente possa continuar sendo um mandante forte. E só lembrar um dos amigos que fizeram a pergunta aí em cima do jogo do Remo e o jogo do Cruzeiro. O jogo do Remo nós saímos 2 atrás e a gente foi buscar. A gente teve pênalti do Alisson, que não foi dado, pênalti no Eduardo, que não foi dado. O jogo contra o Cruzeiro, talvez se eu falar assim, eu vou falar aqui de novo, eu vou ser deselegante, de quanto o VAR interferiu diretamente no resultado do jogo. Não foi pênalti no Matheus Pereira, vários lances que foram minando a equipe também, e que no final das contas acabou com um empate. A performance da equipe contra o Cruzeiro foi extremamente dominante. E o jogo contra o Remo também começou desequilibrado, um campo que a gente teve muita dificuldade de se adaptar, e no final das contas, a gente com muita raça, a gente foi buscar o resultado. Então a equipe está muito bem, e a expectativa é de que a gente possa ter essa retomada do Campeonato Brasileiro em alto nível. A próxima pergunta é do Vitor Revés, do Bate Fundo Esportivo. Ele fala aqui da reformulação que o Mirassol passou nesse início de ano, né, com várias saídas, mas também várias reposições. E ele pergunta, com o encerramento da janela de transferências, o senhor está satisfeito com as peças que chegaram e considera que o elenco está pronto para os desafios da temporada, especialmente pensando na disputa de Libertadores? Acredito que sim. E acredito que o nosso ponto principal é a gente trabalhar bem no mesmo sentido. E isso, graças a Deus, a gente está fazendo bem. Então, aqui no Mirassol não tem nada a se reclamar, pelo contrário, a gente foca muito naquilo que a gente precisa fazer, nas melhores práticas, aquilo que a gente pode ser melhor, para que a gente possa ter o máximo de repertório e ferramenta para que possamos fazer bons jogos e a partir desses bons jogos a gente possa ter resultado. Então, é isso que a gente está nessa expectativa, nessa retomada de jogos também. O Alan Ribeiro, do Sport News Mundo, fala dessas voltas de atletas depois de lesão e destaca aqui o retorno do Edson Carioca às rotinas de treino. Quanto vai ser importante a volta do atacante ao plantel? Perfeito. Esse ponto é o mais importante, de conseguir ter todos à disposição. Então, cada um vai estar... A gente está se aproximando de ser uma equipe homogênea, foi isso que eu falei. A gente ainda não é. Por um aspecto ou outro, mas a gente está conseguindo evoluir, né? Então a gente tá mais forte do que quando começou a preparação para 2026. A gente está com mais carga de treino. Quando eu falo carga, eu falo de todas as dimensões. E aí essas individualidades são importantes. O Edson é importante, como foi enquanto esteve disponível o ano passado. Alguns jogadores que estão jogando, mas não atingiram o seu melhor nível e que vêm demonstrando no dia a dia uma melhor performance. Então, de uma forma geral, a gente quer atingir isso em aspectos coletivos e individuais também. A última pergunta é do PH Borges, do Mirassol na Veia. Ele diz aqui, o senhor, como um grande defensor do tempo de bola em jogo, o que achou das novas regras propostas essa semana pela FIFA, com previsão de utilização já na Copa do Mundo? Não sei se o senhor viu. Tiro de meta 5 segundos, substituições 10 segundos, atendimento médico pelo menos 1 minuto fora. O que o senhor achou de tudo isso? Eu acho interessante, cara. Eu acho, aliás, uma ótima pergunta do PH. Eu acho que vai ter pontos controversos. Eu acredito que a gente vai acabar dando um jeitinho, né? O que é ruim. Os 8 segundos do goleiro, por exemplo, um jeitinho, são 12, depende da camisa, são 5. Eu acho que, mas pensando na intenção, é muito positivo. São situações, inclusive, para se treinar. Mas tudo aquilo que possa trazer contribuição para o jogo, de uma forma que seja um entretenimento e a gente consiga valorizar o espetáculo, valorizar o torcedor, valorizar as empresas que fazem o futebol, valorizar os clubes que se preocupam em serem honestos, coerentes
e fazer a sua própria parte bem feita. Eu acredito que tudo isso que possa culminar com a preparação para beneficiar o jogo, a intenção eu acredito que é essa. Então eu vejo com bons olhos e vou tentar, no que cabe a nós aqui, contribuir para que a validação desses processos ela venha trazer eficiência para o jogo de uma maneira geral.